gente linda, quinta-feira, vamos lá seguindo nossa semana aqui, batendo papo sobre imaginação e memória. A gente estava conversando sobre como a imaginação é parte do nosso processo de pensamento, né? O pensamento é a dúvida e a imaginação é quando a gente olha para frente, projeta as coisas, aquilo que os nossos sentidos captaram, a gente imagina-os acontecendo, a gente acha que vai acontecer. Essa é a imaginação, que é parte do processo do pensar, não é? E nesse processo do pensar, junto com a imaginação, nós também usamos a memória, pessoal. Porque, por exemplo, quando a gente está ali ouvindo um argumento e aí quer se colocar no lugar do outro, o que a gente está fazendo? A gente está se imaginando em outra posição, né? Aí a gente está usando o quê? A capacidade de imaginação, né? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não ia gostar. Por que eu não ia gostar? Aí eu vou usar a memória, porque eu já passei por isso e não gostei. Então a imaginação e a memória se alimentam ali dentro desse processo de construção de consciência, né? De saber se aquilo é bom, se aquilo é belo, se aquilo é justo. E essa memória de acontecimentos que a gente traz no pensamento é ali, ó, no raso, né? A gente está pensando na memória assim enquanto dá pé. Porque se a gente quiser afundar a cabeça na memória mesmo e olhar para o fundo, aí a gente vai ter um mar de conhecimento para estudar. A gente pode ficar uma semana aqui batendo papo, chamando especialista para falar mais sobre cada um dos tipos de memória que existem ali. Se vocês procurarem aí, ó, tipos de memória, vocês vão ver vários, pessoal. Inclusive, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem hoje é de buscar a etimologia da palavra memória, não é? A gente sempre conversa aqui sobre a etimologia. Hoje eu não queria trazer para vocês, eu queria que vocês fossem em busca disso. De onde será que vem essa palavra? Adivinha? Sim, ela vem do latim. Mas o que ela significa? Como vocês buscariam isso se vocês precisassem, se vocês tivessem essa dúvida? Vai lá na pesquisa do Google, bota assim, ó, etimologia da palavra memória. E aí vejam lá as fontes que vão aparecer. Confirem mais de uma, compare, veja a diferença. Esse é um bom exercício para que a gente pense por nós mesmos, pesquisar, buscar. E a memória é essa capacidade, pessoal, de não deixar que o agora se perca na imensidão do tempo, né? Aquilo que é agora, se não for guardado na memória, se perde. Quanta coisa a gente não lembra e aconteceu e não vai mais lembrar, porque a gente nem levou aquilo para o nosso campo da memória, né? A gente lembra do que está ali guardado. E tem coisa que está ali guardado que a gente lembra e a gente nem percebe às vezes que lembra. Uma vez a gente fez uma apostila aqui na sala falando de uma teoria da inteligência, que falava sobre a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Por exemplo, quando você vai fazer um laço ali num presente, aquele movimento ali está na sua memória. Você não fica toda vez que vai fazer um laço relembrando passo a passo. Tu já é meio que no automático ali, pum, deu um laço. Então você acessou aquela memória ali, que é uma memória que está guardada, mas você nem percebeu o esforço, sabe? Imagina se toda vez que você fosse escovar o dente, você tivesse que lembrar daquela ordem, né? Primeiro eu tenho que escovar a parte de dentro por baixo, depois a parte de cima por baixo, depois a parte de cima por fora, depois a parte de baixo por fora. Não, a gente já vai meio que no automático ali, né? Faz todos os movimentos que precisa fazer, vai higienizando tudo, mas nem fica pensando passo a passo ali, né? Agora eu vou pro movimento tal. Às vezes a gente está escovando o dente e pensando em outra coisa. Por quê? Tá pegando aquela memória do movimento ali, mas não tá nem pensando nesse acesso. Então a gente não quer nem ficar aqui a quinta-feira inteira toda falando de memória, porque a gente poderia falar, né? A memória de curto prazo, a memória de trabalho. Mas aí, vamos deixar isso para mais para frente, querendo só colocar nesse momento a memória como mais uma capacidade que a mente, essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, nos oferece, né? Além do pensamento, além da consciência, a imaginação, a memória também é uma capacidade que a gente tem e que nos torna essencialmente humanos, de lembrar de milhares de coisas, às vezes sem se esforçar, e às vezes se esforçar tanto para lembrar de uma coisa e não conseguir. Encantadora e complexa essa habilidade. Mas para hoje vamos para o nosso exercício da semana. Na página 4, a última folha aqui, ó, temos vários exercícios, mas hoje vamos ver aquele de nome A Regra. Vocês estão vendo aqui do lado da apostila, né? Vamos ver como o enunciado se apresenta. Diz assim, ó, uma regra foi seguida nos quadros abaixo. Tem dois quadros ali, um de cada lado. Descubra e preencha o ponto de interrogação. Então vejam lá que do lado direito tem aquele quadro com uma interrogaçãozinha ali no meio, né? Os outros espaços estão todos preenchidos com números. Aí a gente olha lá para o primeiro, tem 3, 5 e 15 na primeira linha. Opa!
Esses números não estão aí à toa, eu sei que eles têm relação, 3 vezes 5 é 15, 15 divididos por 5 dá 3, e aí, será que tem uma razão acontecendo em todas as linhas? Ou será que tem uma razão acontecendo em todas as colunas? Essa lógica que vocês precisam identificar aí, identificando no primeiro, confiram se está batendo no segundo, vamos ver se a primeira linha que está completa está batendo, vamos ver se a primeira coluna daqui do segundo que está completa bate a mesma lógica daquele anterior. Se a lógica está batendo nas duas tabelas, a gente consegue descobrir aquela última interrogação. Tranquilinho, vamos para o próximo exercício de hoje. Trabalhando agora os sinônimos, mais uma vez trabalhando nosso vocabulário e nossa mente aqui, lembrar desses sinônimos. Então, diz enunciado assim, busque 3 sinônimos para as seguintes palavras. Diz ali, ó, longe é a primeira opção. O que a gente pode usar como sinônimo de longe? A gente pode usar distante, a gente pode usar longínquo, remoto. Tem mais? Não é tão molezinha, busca 3 diferentes, mas tenho certeza que durante a semana vocês conseguem fazê-lo, né? Então, molezinha, por hoje é só isso. Descansem e até amanhã.